teste seus conhecimentos bíblicos. Você vai estar hoje podendo responder 10 perguntas relacionadas ao Novo Testamento. Você é bom de Bíblia? Estaremos colocando 10 perguntas da Bíblia Sagrada para você responder. Vamos lá? Começando com a nossa primeira pergunta. Qual era o nome do filho de Zacarias e Isabel? Repetindo, qual era o nome do filho de Zacarias e Isabel? Vamos para as alternativas. Alternativa A, Mateus. Alternativa B, Timóteo. Alternativa C, João Batista. Qual dessas 3 alternativas é a resposta certa? Você está vendo aí abaixo uma referência bíblica aonde está a resposta desta pergunta para que você possa consultar. Vamos para a próxima pergunta. A segunda pergunta. Qual era a profissão de Zaqueu? Preste bastante atenção nessa pergunta. Qual era a profissão de Zaqueu? Vamos para as alternativas. Alternativa A, chefe dos publicanos. Alternativa B, pescador. Alternativa C, copeiro. Qual dessas 3 alternativas é a resposta certa? E torna a repetir, você pode consultar depois a resposta nessa referência bíblica que está abaixo. Vamos então agora para a terceira pergunta. Qual era a profissão dos irmãos Pedro e André? Qual era a profissão dos irmãos Pedro e André? Eles eram irmãos. Então, qual é a profissão que eles exerciam? Nós vamos agora para as alternativas. Alternativa A, médicos. Alternativa B, pescadores. Alternativa C, soldados. Qual era a profissão dos irmãos Pedro e André? Qual dessas 3 alternativas é a resposta certa? E vamos para a quarta pergunta. Como se chamava as irmãs de Lázaro? Como se chamava as irmãs de Lázaro? Vamos para as alternativas? Alternativa A, Maria e Isabel. Alternativa B, Marta e Maria. Alternativa C, Madalena e Esther. Como se chamava as irmãs de Lázaro? Qual dessas 3 alternativas é a resposta certa? Vamos para a quinta pergunta. Qual era o nome do diácono que morreu apedrejado? Preste bastante atenção nessa pergunta. Qual era o nome do diácono que morreu apedrejado?
Vamos para as alternativas. Alternativa A, Lucas. Alternativa B, Paulo. Alternativa C, Estevão. Qual dessas três alternativas é a resposta certa? Vamos para a sexta pergunta. Como se chamava a mãe de Timóteo? Sexta pergunta. Como se chamava a mãe de Timóteo? Vamos para as alternativas. Alternativa A, Débora. Alternativa B, Cleonice. Alternativa C, Eunice. Como se chamava a mãe de Timóteo? Qual dessas três alternativas é a resposta certa? Vamos para a sétima pergunta. Qual era o nome do cego de Jericó que Jesus curou? Qual era o nome do cego de Jericó que Jesus curou? Vamos para as alternativas. Alternativa A, Bartimeu. Alternativa B, Irineu. Alternativa C, Jairo. Como se chamava o cego de Jericó que Jesus curou? E vamos para a oitava pergunta. Quanto recebeu Judas para trair Jesus? Repetindo a pergunta. Quanto recebeu Judas para trair Jesus? Vamos para as alternativas. Alternativa A, 40 moedas de prata. Alternativa B, 30 moedas de prata. Alternativa C, 20 moedas de pratas. Quanto recebeu Judas para trair Jesus? Qual dessas três alternativas é a resposta certa? E vamos para a penúltima pergunta. Qual era a profissão de Paulo? Preste atenção nessa pergunta. Qual era a profissão de Paulo? Vamos para as alternativas. Alternativa A, pescador. Alternativa B, soldado romano. Alternativa C, fazia tendas. Qual era a profissão de Paulo? Qual dessas três alternativas é a resposta certa? E agora, a última pergunta. 10ª pergunta. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Quem é o autor? Quem escreveu o livro de Apocalipse? Vamos para as alternativas.
Alternativa A, Paulo. Alternativa B, João. Alternativa C, Pedro. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Qual dessas 3 alternativas é a resposta certa? E tornando a repetir, estou colocando a referência bíblica para que vocês possam consultar a resposta. Então não esqueça, leia a Bíblia. O salmista diz, no Salmo 1, versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Espero que vocês tenham gostado deste teste bíblico. Estaremos postando no nosso canal Discípulo Net 2 mais desafio para que você possa aprimorar os seus conhecimentos bíblicos. E não se esqueça, ore, se inscreva e divulgue o nosso canal Discípulo Net 2. Que Deus te abençoe e fique na paz.